Dando continuidade às aulas anteriores, nesta aula iremos tratar do linguajar jurídico, que tem por suas razões e marcas a busca pelo direito e pela justiça. Nessa busca pelo direito e pela justiça, o português se adequou a um campo específico com o fim de comunicar e levar aos seus interlocutores a termos jurídicos que conseguissem alcançar o sentido do que o texto de lei ou do que a sociedade almeja a título de norma e de justiça. Bom, pensando nisso, faz sentido a gente lembrar de algumas palavras que para o direito tem uma dimensão muito maior e única do que num português comum. Por exemplo, expressões do tipo nascer com vida, que para nós juridicamente se traduz num sujeito que passa a ter personalidade, ele passa a ser um sujeito de direito e obrigações. Na área específica do léxico, dentro de um dicionário comum, ele não teria esse significado. Essa expressão nascer com vida já poderia até ser tida como redundância. Bom, expressões do tipo roubo e furto, que passam a ter um significado totalmente diferente, enquanto o furto é tirar coisa alheia móvel sem violência, o roubo já requer a palavra em si, a retirar de alguém coisa móvel por meio de violência. Então, a título de exemplo, nós temos aí várias expressões, inclusive específicas do próprio campo do direito, por exemplo, de áreas do direito do trabalho, áreas do direito civil, áreas do direito penal, e que, quando colocadas num contexto, elas passam a ter um significado muito amplo, específico da nossa área. E aquilo ali vai trazer reflexos não só para o mundo jurídico, mas quando eu estou dizendo direito, seja como operador jurídico, seja aquele que está criando esse direito, por exemplo, através do legislativo, diretamente ele vai repercutir na sociedade. Por isso, da responsabilidade e da preocupação em tratar de maneira coerente, coesa, clara e objetiva as questões que envolvem a linguagem jurídica quanto à sua aplicação. Bom, pensando nesse linguajar jurídico, vamos começar aqui, já que estamos falando de significados, o seu alcance quanto aos seus significados, é importante a gente lembrar que esse significado tem esse alcance através de um dos meios, que é a leitura. Portanto, o operador do direito é aquele que trabalha necessariamente com dois requisitos básicos para se atuar no campo jurídico, que é a escrita e a leitura. Através da escrita e da leitura, o indivíduo será capaz de verbalizar suas ideias, de fazer sua defesa, desenvolver teses. Então, escrita e leitura são habilidades essenciais para quem está atuando na área jurídica, principalmente, porque a todo momento nós estamos trabalhando com raciocínio próprio do sistema, que se fundamenta na retórica, na dialética, ou seja, precisamos dessa arte do pensar, precisamos da capacidade de articular ideias de maneira clara e de maneira escorreita, ou seja, conforme a norma jurídica. Não adianta eu formular ideias que não têm fundamentação dentro do ordenamento pátrio. Então, essa é outra preocupação. Então, quando eu falo de semântica no campo jurídico, não só ela me traz o significado de uma expressão, mas muito mais amplo, o sentido disso, e se esse sentido ele só tem fundamento se ele tiver um amparo legal. Portanto, o pré-requisito para essa escrita, para esse texto, é exatamente eu conhecer a norma jurídica para depois poder falar dela. Bom,
Pensando nisso, a leitura, então, que a gente vai tratar aqui, seria sob esse enfoque pragmático, ou seja, como que ela se aplicaria. O objetivo da leitura nada mais é do que promover a interação comunicativa entre o leitor e o autor. Ao contrário do que muitos pensam de que a leitura seria promover a integração entre o leitor e o texto, isso é muito mais profundo. Não é a integração entre o leitor e o texto, mas sim a interação entre o leitor e o autor. Porque o texto, a princípio, ele não tem significado em si mesmo. O que leva, o que apresenta o significado ao texto é a mente do autor que quer colocar ali as suas impressões, as suas emoções. Portanto, há uma necessária interação entre o leitor e o autor, que é aquele que está dizendo através de palavras as suas emoções e ali colocando o seu significado. Bom, então ler, principalmente na área jurídica, é muito mais do que aprender o léxico das palavras. É ainda extrair as intenções do autor, de onde ele quer, de onde ele veio, para onde ele quer ir. Bom, a linguagem jurídica, especificamente, ela estuda a linguagem do direito, que tem algumas características específicas que não é demais lembrar. A primeira característica é que ela é uma linguagem do grupo, ou seja, o direito, ele, nas suas especificidades quanto à linguagem, ele não é construído por uma pessoa só, né? Numa audiência, a gente tem pelo menos 3 pessoas ali dizendo esse direito, que seria o advogado autor, o advogado réu, o juiz, alguns casos o promotor também. Bom, então quem fala o direito é aquele que cria esse direito nesse momento. E quem está criando esse direito são esses operadores, que podem ser jurídicos ou judiciários. De outra forma, eu tenho também quem edita esse direito, que a princípio seria o legislativo, e aquele, por fim, que vai dizer o direito no final através da sentença, que seria o juiz. Por isso que ela é uma linguagem de grupo. Outra característica da linguagem jurídica é a sua tecnicidade, extremamente técnica. Por 2 motivos. Primeiro, porque constantemente ela está nomeando o referente. Acabamos de dar exemplo aqui das diferenças quanto às semânticas de expressões do tipo separação, divórcio, desquite, ou seja, são palavras que o uso delas traz todo um significado para a sua aplicabilidade. O divórcio, então, o casal, ele se separa tanto de corpos como também o seu patrimônio. Então, você tem aí a dissolução do que a gente chama da sociedade conjugal. O desquite, que até então perdurou aí há algum tempo, até a lei de 6.515, salvo engano, no desquite, o casal se separava de corpos, mas não se separava judicialmente. Então, eles mantinham esse vínculo conjugal. Por isso que quando as pessoas eram desquitadas, elas não podiam se casar novamente, porque não havia essa dissolução da sociedade conjugal. Bom, o efeito jurídico disso, então, está exatamente na causa. Quando eu tenho divórcio, eu posso me casar novamente. Antigamente, quando eu tinha um desquite, eu podia me separar de corpos, mas eu não poderia me casar novamente. Então, essas palavras, conforme a sua aplicabilidade, elas vão tendo sentidos diferentes. Por isso, da tecnicidade da linguagem jurídica, porque ela é extremamente especializada. Ela vai trazer um efeito jurídico e, via de consequência, social. Bom, a segunda situação que caracteriza essa tecnicidade da língua é que ela enuncia, né? A todo momento, quando eu tenho o significado de uma palavra igual a esses exemplos que eu dei, eles estão enunciando
todo um discurso por trás disso. Por que que na época do desquite não se podia casar? Ainda era aliás, desculpa. Por que que na época do desquite a pessoa não podia se casar novamente? Porque havia todo um contexto aí do direito de influência do direito canônico, né, no Brasil, e a sociedade naquela época entendia dessa forma, bem como houve uma evolução do Instituto da União Estável, que antes era compreendido como juntar as escovas apenas, hoje não, ele tem um contexto totalmente diferente. A união estável é quando o casal se une e não tem impedimento, porque se houver impedimento não tem união estável, eu vou ter aí outra figura jurídica, enfim. Essa nomenclatura, essas palavras passam a ter esse contexto e isso traz todo um discurso, como eu já falei, e que vai refletir juridicamente e via de consequência também na sociedade. Falando nisso, vamos pensar lá na questão do fato jurídico. O fato jurídico não é qualquer fato, mas é aquele que traz consequências no mundo jurídico. O ato jurídico, por sua vez, é a ação que tem previsão jurídica e que leva a um fato jurídico. Ou seja, nem tudo que é um fato necessariamente vai ser jurídico. Por isso que Miguel Reale, já na teoria tridimensional do direito, dizia que direito é fato, valor e norma. Voltemos lá ao exemplo da união estável. A união estável, no seu início, vamos fazer um recorte aqui, já na Constituição de 1988, a nossa Constituição Democrática, fazia previsão da união estável no seu artigo, dizendo que a união estável seria a união de duas pessoas, né, de homem e mulher, com o fim de constituir família e desde que não haja impedimentos entre eles. Bom, só que antes da Constituição, então, não tinha esse tratamento a respeito da união estável. Então, o casal que se unia, mesmo que impedido, eles não eram reconhecidos pelo direito de família. Isso é o efeito jurídico dessa expressão antes, então, fazendo um recorte aí da Constituição de 88. Nesse caso, as expressões que a gente usava muito associadas a esse tipo de relacionamento, quanto aos sujeitos, eram amásios, né? Eles eram tidos como amantes. Com a regulamentação, reconhecimento desse tipo de relacionamento, que foi equiparado ao casamento, isso passou a ter uma outra dimensão reconhecida num campo específico do direito, que é da vara de família. Então, se um casal está junto, vive numa situação que não tem nenhum impedimento, porém não estão regulamentados nem no cartório e nem judicialmente, ou seja, não são casados, também não regulamentaram essa união estável no cartório, o que eles têm aí juridicamente eles são solteiros. Porém, a qualquer momento eles podem pedir o reconhecimento da união estável, porque de fato eles têm aí uma situação jurídica, o comportamento deles, esse ato jurídico deles de estar juntos é protegido judicialmente, isso leva um reflexo ao fato jurídico, que é o seu reconhecimento por força de lei. Então, eles podem a qualquer momento requerer o reconhecimento dessa união estável e com seus consectários legais, que seria partilha e outros reflexos que podem vir dessa união. Bom, então aí já estamos falando de outras expressões, trabalhamos com mais três: ato jurídico, fato jurídico, falamos aí da questão da norma. A norma seria a compreensão jurídica disso, né? Por isso foi importante fazermos esse recorte de como era vista essa união estável antes da Constituição e depois da Constituição. Por isso que Miguel Reale diz que direito é fato, ele é valor, o valor que a sociedade dá para aquilo, reconhecimento social, para depois ele ser regulamentado como norma. Então, a todo momento surgem expressões próprias do direito que vão ter um alcance muito maior. Recentemente, estamos falando aí na área do consumo, na teoria da perda do tempo útil, né? É uma expressão específica. O que é tempo
útil. Até algum tempo atrás, ninguém ia pensar, bom, eu tenho um tempo que pode ser útil e que eu tenho direito a ser indenizada por ele. Portanto, isso passou a sair do fato humano ou natural e a ser incorporado como fato jurídico, porque o direito passou a tutelar e reconhecer esse tipo de situação em que meu tempo vale dinheiro, portanto, se ele é prejudicado, seja no ócio, seja no trabalho, eu teria direito a ser indenizada por isso, né? E assim, bem como tantas outras teorias que a gente desenvolve aí através da necessidade de manifestar meus anseios jurídicos, né, meus direitos, eu acabo criando neologismos, acabo criando a junção de palavras que vão traduzir um significado único para aquele propósito. Daí a gente vem falar aqui da linguagem tradicional. A linguagem jurídica, ela é ligada à tradição, mas nem por isso significa que ela seja arcaica. Ao contrário, a necessidade dessa tradição da linguagem jurídica, de usarmos algumas expressões que para a língua portuguesa seriam arcaicas, para a linguagem jurídica elas são necessárias. Por quê? Porque essas expressões são termos de precisão que vão trazer um significado único ali para aquele caso ou para aquela situação específica. A título de exemplo, temos a enfiteuse, temos aí a anticrese, são consideradas expressões arcaicas, mas que para o direito tem um significado jurídico. Ele ainda se aplica em determinados casos, mesmo que eu não use, ele tem uma precisão específica ao dizer enfiteuse, ao dizer anticrese. Assim como outras expressões até latinas não conseguem ser substituídas com tanta precisão quando a gente se utiliza delas no direito. Expressões juiz a quo, juiz a quem, sine qua non e assim por diante. Apesar de serem brocardos jurídicos, essa linguagem que é técnica, que é tradicional, ela se utiliza muito desse latim dentro da deficiência da própria língua brasileira em conseguir traduzir ali com precisão o que eu estou usando dentro de um contexto de uma petição, por exemplo. Bom, mesmo que essa língua seja tradicional, é bom lembrar que outra característica desse linguajar jurídico é a sua evolução. Constantemente estamos evoluindo com alguns textos, seja por razões de medida provisória, seja por razões de matérias que são objetos de reforma, de decretos que a gente está vivendo nesse momento, e que a todo tempo alguns termos que tinham um significado e eram aplicados de uma determinada forma, com as reformas, com as medidas provisórias, passaram a ter um outro significado, né? Vamos pegar aí como exemplo a DPF 54, que autorizou a interrupção da gravidez quando a mulher está gestante de um feto que seja anencéfalo, sem que isso repercutisse num conhecimento de que fosse um caso de aborto, porque o aborto tem causas específicas, segundo o Código Penal, em que ele seria permitido, né? Então, como se diz, para poder resolver esse problema e não entrar na seara de invasão de poderes, haja vista que temos na Constituição Federal um dos princípios, a separação dos poderes entre o executivo, legislativo e judiciário, em que cada um deles tem a sua atuação precípua, a solução foi então criar um linguajar específico para esse caso, em que permite à mulher interromper a gravidez sem que isso configurasse imediato um aborto. Então, criou a figura jurídica da interrupção da gravidez para fins terapêuticos. Assim como nós temos aí, dentro da reforma, seja direito civil, direito do trabalho, algumas expressões que antes processualmente eram usadas, hoje já estão caindo no desuso, né? Por questões dessas reformas, sem que isso tenha perdido a sua semântica, o seu significado original. Por exemplo,
as palavras do tipo citação, intimação e notificação. Citação é quando eu cito o réu para poder apresentar sua contestação, sua defesa. Intimação, eu intimo alguém para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Na notificação, eu notifico alguém de um fato, é uma notícia. Então, ele não é obrigado a fazer defesa, não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, simplesmente eu estou informando de algum fato, né? Essas expressões, por exemplo, no direito do trabalho, citação, em específico citação e intimação, foram substituídas por uma genérica que resolveu todo o problema, que é a notificação. Então, é muito comum, quando a gente vai manusear o direito do trabalho no seu processo, o uso corrente da expressão notificação em substituição desses termos, citação, intimação. Bom, isso está sendo também voltando para o próprio campo civil, né? Em que tinha esse cuidado de usar citação, intimação, e hoje a gente está substituindo todas por uma só. Bom, lembrando que essa flexibilidade da língua jurídica, da linguagem jurídica em específico, ela decorre do significado, porque ele evolui com a sociedade. Então, é inevitável que essa linguagem também vai evoluir e aprender a apresentar novos significados, seja por criação de palavras novas, por neologismo, seja por formação de novos significados de algumas expressões que estão mudando o seu uso ou o seu contexto. Bom, pensando nisso, existem os níveis dessa linguagem jurídica, que é a linguagem legislativa, que se dá através dos códigos, cuja função é criar o direito, a linguagem judiciária, que é típica forense ou processual, seria dos processos, né? Cuja função seria aplicar o direito. Nós teríamos a linguagem convencional contratual, que são dos contratos, cuja função seria criar obrigações entre as partes, afinal de contas, contrato se torna lei entre as partes. A linguagem doutrinária dos mestres, dos doutrinadores, cuja função seria ensinar o direito, e a linguagem cartorária ou notarial dos cartórios, que nada mais é do que aquela que registra os atos jurídicos, né? Então, a função dela seria especificamente registrar, como a gente falou antes, aquele ato que seria reconhecido pelo direito. Bom, pensando nisso, então, nós vamos voltar lá na questão desse primeiro enunciado que é formado, já que estamos falando aí desse linguajar jurídico que se dá através de vocábulos e depois de construções que se chamam enunciados, e esses enunciados é que vão aparecer nos textos para sua leitura, e dessa leitura, para essa leitura, eu preciso de uma interpretação que parta do léxico, mas também que eu parta do sentido do que o autor, das intenções do autor ao produzir aquele texto, é que eu vou lembrar o que seria esse enunciado. Esse enunciado nada mais é do que a frase. E a frase, dentro da linguagem jurídica, ela pode ser, como é no português, uma frase nominal ou verbal. A frase verbal, o próprio nome já diz, é aquela que contém verbo, portanto, ela produz o que a gente chama de oração. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração simples ou um período simples. Por exemplo, o juiz proferiu a sentença. O verbo aí é proferir. Então, neste enunciado, o juiz proferiu a sentença, eu tenho apenas um verbo, então eu tenho um período simples. Se eu digo, o juiz proferiu a sentença, que foi objeto de recurso, eu tenho dois verbos, proferiu e foi. Nesse caso aí, eu tenho já o período composto, porque ele é composto de duas orações. A primeira, o juiz proferiu a sentença, e a segunda, que foi objeto de recurso. Bom, as frases, então, verbais se tornam orações. Porém, as frases nominais, que são aquelas que não têm verbo a princípio, também são muito usadas no linguajar jurídico.
Elas compõem, por exemplo, a frase nominal, o próprio cabeçalho ou endereçamento, aliás, cabeçalho não, endereçamento das petições, também chamado no português como vocativo. Por exemplo, ao juízo da tararã, vara do trabalho, pararã, pararã. Ou seja, se a gente for ver essa expressão, ao juízo da quarta vara do trabalho, etc., você percebe aí que não tem verbo e nem por isso deixa de ser frase, porque ela tem um enunciado completo. Outro exemplo de frases que nós temos muito comuns e frases nominais são nos acórdãos, né? Já no seu início do acórdão, ele coloca lá frases, né? Que pelas palavras você chega à conclusão do que se trata aquele acórdão, do que ele está julgando, e elas também são compostas de frases nominais. Portanto, sendo frase verbal ou nominal, frase é aquela que tem um enunciado completo, é aquela que transmite um sentido, uma ideia. Bom, continuando aqui, essa frase, então, ela tem um objetivo de convencer, seja ela frase nominal ou verbal. O objetivo do linguajar jurídico é exatamente esse. Como eu disse no início, nós trabalhamos basicamente com a dialética, com a retórica, com a arte do convencimento. Então, a todo momento que eu estou produzindo texto, seja pelo legislador, que é aquele que está, no primeiro momento, redigindo aquilo ali, ele quer convencer a sociedade de que aquilo ali é melhor e aquilo ali tem que ser adotado como regra, como lei, né? Bom, esse meio de convencimento, ele se dá, então, pelo diálogo, pela exposição didática do tema, por isso que é importante a gente conseguir apresentar títulos e subtítulos nas nossas petições para que seja organizado o pensamento. Tomar cuidado com elementos de persuasão, com as questões léxicas, né? Muitas palavras são usadas sem que o seu remetente tenha cuidado de observar qual é o significado, se ele se ajusta naquele texto. Expressões do tipo destarte, mister, dolo e assim por diante, outro sim, malgrado. Nós temos que tomar muito cuidado ao usar essas expressões simples. Basta olhar, né, qual é o significado delas para ver se realmente aquela expressão se adequa àquele contexto, àquele fim que você está querendo direcioná-la, né? Caso contrário, você vai perder todo o sentido do texto por causa de uma palavra que não se adequa a ele. Bom, aí nós temos que tomar cuidado com a grafia, com a pontuação, porque a vírgula ela vai dar o sentido nesse texto. Eu costumo dizer que a pontuação é de suma importância. Por exemplo, eu estou me comunicando com vocês. Para eu me comunicar, eu não uso só a fala. Eu me comunico gesticulando também. Essa comunicação se dá pelo olhar, essa comunicação se dá pela maneira como eu estou orientando a minha cabeça. Então, quando a gente se comunica, nós utilizamos diversos recursos, inclusive corporais, para essa comunicação. Isso é a pontuação. Como é que eu vou me comunicar sem me limitar ao uso das palavras no texto? Eu tenho que saber usar os sinais de pontuação, porque é eles que vão dar sentido correto, persuasivo para aquilo que eu estou falando. Um ponto de exclamação, o ponto de interrogação, quando ele deve ser usado, porque eu já vi várias frases em que era uma pergunta e a pessoa esqueceu de colocar o ponto de interrogação, então ficou ali um contexto confuso. E assim por diante, tantos outros, a vírgula, que o povo acha que é enfeite, mas não é, ela tem um resultado muito importante dentro do texto. Bom, portanto, a gente tem que tomar atenção também para os recursos estilísticos e recordar alguns conceitos gramaticais, que é a matéria-prima da comunicação. Por exemplo, conceitos de crase, colocação pronominal, concordância, regência, são básicos para eu poder compreender. Afinal, a matéria-prima do meu texto jurídico é exatamente a gramática. Se eu não conhecer a gramática, eu acabo pecando
pela falta dela, e ali prejudica a coesão e a coerência do texto. E por fim, eu tenho que ter capacidade argumentativa, essa reflexão crítica, e volto a dizer, para consegui-la eu preciso de leitura. Bom, tendo falado sobre isso, nós fechamos aqui essa parte que estávamos trabalhando sobre os significados das palavras, a semântica, que trabalha aí com a semiótica, que está dentro da semiótica, que através dela, pela semiótica, eu tenho que conseguir unir a sintaxe, a semântica e a pragmática com o fim de dar uma leitura que me traga realmente o resultado de uma interpretação o máximo escorreita, para não dizer toda ela conforme o que o autor realmente queria dizer. Bom, então, na polissemia e sinonímia, só para fecharmos essa aula, ela vai trabalhar com a polissemia que já falamos nas aulas anteriores, com a sinonímia, que é o significado das palavras, a antonímia, que seria o contrário, por exemplo, egoísta é o contrário de altruísta, grato é o contrário de ingrato, evasão é o contrário de invasão, a homonímia, que trabalha com palavras que são ou escritas de maneira igual, ou os sons são iguais, ou a escrita ou os sons, ou os dois, mas que tem sentido diferente. Olha que difícil a língua brasileira. Eu volto a repetir que eu defendo que a nossa língua deveria ter outro nome, brasileira. Por exemplo, a frase, quem casa, quer casa. A palavra casa, ela não muda, ela está escrita da mesma forma, tem o mesmo som e a mesma grafia. Então, você tem aí uma homônima perfeita, ou homógrafa homófona, é a palavra que tem o mesmo som e a mesma grafia, casa. Mas no contexto, quando eu falo quem casa, eu sei que eu estou falando do verbo casar. Quer casa, eu estou falando do substantivo, do imóvel que eu quero. Então, pelo contexto, eu identifico aí o que seria o verbo e o que seria o substantivo. Mais uma vez, falando da importância de se conhecer a sintaxe e a morfologia para ajudar na compreensão de uma frase, na interpretação de uma frase. Outras expressões que a gente tem que são homônimas, por exemplo, cessão com C e 2 S, que seria do verbo ceder, né? Sessão com S, com 2 S, que seria reunião, por exemplo, sessão de cinema. E sessão com C cedilha, que seria departamento, sessão de crimes do fórum, por exemplo, né? Então, seria o departamento de crimes. Bom, as paronímias já são palavras parecidas, né? Elas parecem, mas elas não são iguais na escrita e nem no som, mas parecem. Por exemplo, retificar e ratificar. Retificar vem de consertar, ratificar seria de confirmar, emergir e imergir, emergir vir à tona, imergir abaixar e assim por diante. Bom, essa aula, então, nós fechamos aqui essa parte da semiótica e na próxima aula estaremos trabalhando especificamente a aplicação do português nessa contextualização da interpretação.